Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. E na aula de história de hoje nós vamos fazer, a princípio, uma pequena reflexão, certo? Vamos imaginar se o mundo fosse composto de pessoas totalmente parecidas, pessoas totalmente iguais. Como seria esse mundo? Será que esse mundo seria legal? Será que seria interessante? Já pensou? Se vamos comparar a nossa sala de aula. Será que se todo mundo da nossa sala fosse parecido fisicamente, emocionalmente, tivesse as mesmas ideias, as mesmas características físicas, será que seria interessante? Será que seria legal essa convivência? Pensando nisso, pessoal, o capítulo 1 do caderno 2 de História, nós vamos falar sobre a salada cultural que é o nosso país. Porque, pessoal, nós sabemos que o Brasil é um país composto de múltiplas culturas, folclores, raças e etnias. No capítulo 1, nas páginas 2 e 3, aqui, ó, quero que vocês abram o livro de vocês na página 2 e 3 do livro de História. E aqui, pessoal, nós vamos perceber que na imagem de fundo, não é, das boas-vindas, não é, das páginas de boa-vinda do nosso livro, nós podemos perceber que tem uma pluralidade de pessoas aqui atrás. Tia Juliana, o que é essa pluralidade? É justamente, pessoal, essa diversificação de pessoas, pois o nosso país ele não foi composto e ele não é composto somente por uma raça, por uma etnia, é composto por várias etnias, várias raças, e nós vamos saber um pouquinho mais à frente. Vamos ler o texto que está presente no nosso livro, na página 3? Vamos lá? No Brasil, vive gente do mundo inteiro. Seu colega da frente pode ser filho de imigrantes coreanos. Seu professor de história talvez seja descendente de africanos. E quem sabe aquela colega que senta perto da janela não seja de origem judia? Além disso, em um país do tamanho do Brasil, em uma escola do Amazonas pode haver alunos gaúchos e um colégio carioca muitos pernambucanos. Quando diferentes povos entram em contato, influenciam-se reciprocamente e um aprende com o outro. Nem sempre, entretanto, diferentes culturas convivem de forma harmoniosa. Nossa história registra momentos de violência de uma cultura contra a outra. Ainda assim, as várias culturas que se cruzaram no Brasil se enriqueceram mutuamente. Italianos, índios, japoneses, árabes, judeus, africanos, alemães, enfim. Pessoal, esse trecho, desse texto foi tirado do livro Nós e os Outros, Histórias de Diferentes Culturas, escrito pela Marisa Larrolo, ou Lajolo, como se preferir, falar. E ele retrata muito bem de como o nosso Brasil, como o nosso país, ele é diversificado. Como se é óbvio e é fácil olhar para o lado e conhecermos pessoas de diversas culturas. A cultura brasileira. Aqui, pessoal, eu trouxe essas duas imagens que elas mostram de maneira bem nítida como a nossa cultura ela é extremamente rica, diferente. Não é? Nessa primeira imagem nós podemos ver, pessoal, o que vocês conseguem entender dessa imagem aqui? Nós podemos ver como é formada e como é bonita, por exemplo, as festas juninas que acontecem no Nordeste do país. E como tem influência de várias culturas, não é mesmo? E aqui do lado nós podemos ver uma dança que tem herança da cultura afro.
não é? Da cultura africana. Olha que lindo! As roupas, a cor das pessoas, não é mesmo? Que são descendentes de africanos, os tambores, a mistura de povos. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. A diversidade cultural predominante no Brasil é consequência também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. Então, pessoal, essa mistura, esse colorido, esse diferente, não é mesmo, da cultura brasileira, ela é em decorrência da miscigenação. Tia Ju, o que é essa miscigenação? É essa mistura de povos, essa diversificação. A nossa cultura ela é rica porque ela não foi formada somente por um povo, mas sim vários. A formação da cultura brasileira. Pessoal, de maneira bem enraizada, a formação da cultura brasileira ela se resultou da mistura de 3 povos, inicialmente falando, né? De início, foram de 3 povos, os portugueses, os africanos e os indígenas. Isso nós já discutimos em sala, já expliquei para vocês. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios e os indígenas já habitavam terras brasileiras. Nisso, esse encontro já gerou o que? Uma miscigenação, ou seja, e após algum tempo, os negros africanos, na época da escravidão, chegaram ao Brasil e também colaboraram para a diversificação e a construção da cultura brasileira. Muito bem. Na nossa aula introdutória do capítulo 1 do nosso livro de História, do caderno 2, nós vimos como surgiu, não é? Como se construiu a cultura brasileira. Agora, responda no caderno as questões da página 3. Você vai discutir com o papai, a mamãe ou o seu responsável que está com você fazendo as suas atividades. Você vai responder no caderno os itens presentes na página 3, tá bom, pessoal? Bons estudos, meus amores!